Pode ser uma igreja. Eu trago uma palavra de Deus para você. Obrigado, pastor Eliseu, pela confiança. E dá saudade ficar longe dos irmãos. Esse amor é contagiante, né? É muito bom. Me sinto muito bem aqui entre vocês, sabe? E eu queria trazer uma mensagem hoje cujo título é Quem ama vai até o fim. Difícil hoje, sinceramente. Hoje estou sentindo tremenda dificuldade. Devido ao conteúdo da palavra. Quem ama vai até o fim. Porque ministério que não tem amor, trabalho que não tem amor, queridos, para você não vale de nada. Pode ser que outros sejam abençoados, mas para a gente não serve de absolutamente nada. E eu gostaria de usar aqui como exemplo dois personagens da Bíblia. Um deles, Maria, uma moça, com 17 anos de idade, que foi a mãe de Jesus, e um outro rapaz que veio lá na frente, chamado João, porque o ministério deles como que se cruza, as linhas se interceptam, e eles acabam tendo uma história em comum no final. Maria e o João, não o João batizador, mas o João que escreveu o apóstolo, que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas, escreveu o livro de Apocalipse. Então, eu gostaria de começar a falar primeiro a respeito disso, de quem ama vai até o fim. E eu quero usar o exemplo de uma jovem de aproximadamente 17 anos, Maria. Que, irmão, guarde uma coisa, não existe a questão de idade quando Deus tem um trabalho para você fazer. Não existe. Com a idade que Ele lhe der, leve para frente o seu ministério, que o Senhor lhe concedeu. E essa menina, eu admiro muito a posição de Maria, porque ela tinha uma característica muito interessante, que tudo que ela acontecia, ela não se espantava. Na Bíblia diz, ela conferia no seu coração. Porque no ministério da gente, a gente tem que ser prudente. Às vezes os sinais que acontecem é para a gente não se animar demais, que eles fazem. Vamos fazer como Maria. Ela via, conferia no coração. Se isso aqui for de Deus, é se cumprir. Uma jovem de 17 anos de idade, isso é um exemplo para a gente, sabe? Até mesmo para a gente aprender a respeitar. Quando Deus usa pessoas que são jovens. Porque eu soube de casos de Deus usar uma criança num púlpito, que ela não falava ainda, e Deus tomou-a em profecia. Então, a Maria, como eu falei, Deus escolheu a pessoa certa para dar um ministério para ela. E o ministério para ela, vamos aqui marcar a história de Maria no tempo. Quando ela teve Jesus, ela tinha cerca de 17 anos de idade, por aí. Jesus começou o ministério dele aos 30, portanto Maria tinha 47 anos de idade, era uma jovem senhora quando Jesus começa o ministério dele. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio aproximadamente, então Maria tinha em torno de 50 anos quando o ministério dela foi concluído. Essa é a ordem cronológica da história de Maria, mas vamos começar lá pelo início. Uma jovem senhora que tinha se desposado de José e ela não coabitava com ele ainda, só estava na escrita ainda, para o judeu aquilo aí já era casamento, ela já era dele, apenas não tinha feito ainda aquela cerimônia tal para ter a união de corpos. E de repente havia no meio das mulheres de Judá um sonho de que, como o Messias estava para vir, ele teria que nascer, como está escrito lá em Isaías. Então quem seria a felizarda? Então, na realidade, essa conversa girava lá entre elas. Quem for, essa menina vai ser uma agraciada, uma bendita entre as mulheres, porque Deus vai escolher essa figura. Aí elas podiam se perguntar, será que vai ser eu? Será que vai ser... Isso era comum delas poderem se perguntar. Então, era algo que acontecia no meio das moças de Judá. Então, um certo dia, esta garota, tão nova ainda, embora que casada, ela estava lá na casa onde ela estava, e simplesmente no aposento em que ela estava, aparece um anjo, e esse anjo era Gabriel. Os irmãos imaginem,
A menina está lá sozinha. Que susto ela não deve ter tido. Aparece um ser angelical, com glória. Foi indubitável aquilo dali. Ela não era um homem comum. Ele apareceu para arrebentar mesmo, como se diz. E quando ele entra lá, o primeiro choque para Maria, ele diz para ela: salve agraciada. Olha só, queridos. Um anjo chegar para uma menina, cujo na época se corria essa história de ser agraciado ou não. Ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Se fosse eu, era um choque aquilo dali. Então a Bíblia diz que ela como que ficou pensando: que saudação é essa? Porque aquilo dali era para valer, queridos. Não era um homem que tinha entrado ali, um soldado ou um sacerdote. Era um ser celestial com glória, que disse para ela: é você. E ela se questionou sobre aquela fala do anjo, e ele disse assim para ela: Maria, não tenha medo, você achou graça diante de Deus, ponto final. Ministério, quando Deus escolhe, assim, pei puf, é você e acabou-se. Não adianta correr, queridos. Jesus lhe chamou, é você e ponto final. E não tem mais conversa. E ele continua dizendo para ela assim: conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este vai ser grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá mais fim. Meu amigo, foi muita palavra para uma jovem garota, assim, instantaneamente, né? E ela aceitou. E ela disse: como é que vai ser isso? Ela estava desposada de José, ela entendeu que era algo sobrenatural. Porque seria muito fácil dizer: então eu vou me casar realmente com José e o filho vai ser Davi. Não, ela sabia que era algo sobrenatural. E ela disse: como é que vai ser isso, já que eu não conheço um homem? E ele explica para ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, querido, escute o que eu vou lhe dizer. Foi lindo isso aqui? Foi. Mas Papai do Céu não conta tudo, viu? De uma vez, porque senão a gente cai fora. É, desse jeito, a gente não aguenta. Se Deus disser tudo do ministério da gente de uma vez só, a gente cai fora, porque nós buscamos a situação de conforto. Todos nós buscamos situação de conforto. Aí, Maria deve ter se animado com aquilo dali, ela realmente ficou grávida daquela criança, e deve ter sido 9 meses depois, né, o menino nasce para cumprir o que estava escrito na lei. Ela vai para o templo, e lá no templo tinha um sujeito chamado Simeão e Ana, cheio de... não era cheio, diz que o Espírito Santo naquela época assim, estava sobre ele. Então ele era um homem usado por Deus, e tinha alguma coisa acontecendo naquele dia. Deus já tinha falado com Simeão que ele não morreria antes de ver a salvação, que era o Messias nascendo. Aí o Espírito Santo deve ter dito para ele: vai para o templo. Ele deve ter sentido alguma coisa. Quando Maria entra lá com José e aquela criança, Simeão toma, era um homem de respeito, das mãos de Maria, e ele agradece a Deus na frente de todo mundo, dizendo que agora ele poderia ir embora, porque os olhos dele viram o Senhor Jesus, né? Aquela criança que salvaria, que seria o Salvador da humanidade. E interessante, queridos, que eu falei que Deus não tinha contado tudo, né? Vou repetir aqui a oração dele: Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então Deus tinha falado com ele: pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do povo de Israel. E Maria, escutando aquilo dali, era para valer mesmo. Os sinais, e ela que gostava de conferir, estavam acontecendo, e aquela jovem garota, né, estava só analisando aquelas coisas que aconteciam. Até que, neste ponto de animação, porque qualquer um ficaria, porque estava vendo um cumprimento de uma profecia bíblica na vida dela, era uma honra aquilo. Só que a história vem agora. Diz assim: o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os, ou seja, os três, José, Maria e Jesus, e disse a Maria: lá vem a bomba. Escute isso, viu? O Espírito está falando com você. Maria disse a Maria, mãe do menino: esta criança, ela é posta para queda
e para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava bom demais, não era, queridos? O ministério que ela tinha recebido de ser a mãe do Salvador, porque se a gente fosse olhar para os profetas menores, eles só falam de Jesus voltando em glória, para ter um ajuste com a humanidade, ele vem com poder e tudo, aí é bonito demais, né? Não é? Jesus em glória, você é mãe do Messias, mas quando você vai ver o Messias de Isaías, a conversa é bem diferente dessa. Então, quando ele diz que aquele menino, ele seria para contradição, ele fala assim no versículo 35, e uma espada traspassará também a tua própria alma. Queridos, ela não podia mais correr atrás, porque ela já estava doida, apaixonada por aquela coisinha linda, tchutchuquinha que tinha nascido, sabe? Se Deus tivesse dito isso para ela, antes, lá com o anjo, que se Maria fosse outra irmã Suzana, ia dizer talvez assim, epa, a conversa que o anjo me disse não foi essa não. Não é? Porque o anjo só falou coisas lindas, né? Aí agora chega Deus usando um homem e diz, olha, tem um detalhe. Aquela criancinha, por causa dele, olha, dizer isso para uma mãe, toda mãe já saca na hora, queridos, a ideia. Por conta dessa criança que ela estava recebendo agora, a alma dela seria traspassada por uma espada. Mas Maria não podia mais correr, sabe, queridos? Porque Deus não revela tudo. Eu digo isso porque aconteceu comigo, queridos. Deus me escolheu, por exemplo, para trabalhar no mundo científico aí. Aí eu fui inventar de entrar nessas coisas quando entrei na universidade lá, né? Eu já entrei num bonde a 130 por hora. Meu irmão, eu entrei animado. Quando eu entrei, que eu levei a primeira cacetada, eu e todo mundo, não é? Eu vi o quanto aquilo ali tinha que descer o sangue para chegar onde Deus queria. Mas eu já estava dentro, entenderam, queridos? Eu só vim descobrir o tamanho do problema depois que estava lá dentro. E eu digo uma coisa, hoje desenvolver tecnologia no Brasil, meu filho, você apanha, viu? E no mundo não é simples. Tarefa dura de lidar com gente que, se eu tinha um ministério espiritual, você lidar com gente que se acha sabido demais, só a graça de Deus, queridos. Se eu quiser ministrar a palavra no meio desse povo. Mas aí o Papai do Céu já tinha me conquistado, já estava lá dentro, né? Quando eu vi o tamanho do problema, não podia mais voltar, fez comigo igual a Maria. Claro que com Maria foi muito pior do que eu, né? O choque que ela teve. Se pastor Eliseu soubesse dos problemas pelos quais ele iria passar no ministério, a gente procura a situação de conforto. Na hora, você quer sair daquilo dali. Não, Jesus, chame outro aí. Vamos dar um jeito da gente escapar desse negócio. Mas Deus só comenta essas coisas, pastor Eliseu, depois que a gente está fisgado, já está lá dentro. Ele é sabido. Ainda bem que ele faz isso, porque é para o bem da gente, queridos. Porque não é bom correr. Lá na frente a gente vai ver que o fruto valeu a pena. Aí chega para uma menina dessas, pronto, Maria. Rapaz, olha o choque. Essa criança aqui, por causa dela, a minha alma vai ser traspassada por uma espada. Vamos ver aqui na Bíblia o que é que fala. Vamos sair dos profetas menores. Vamos chegar lá em Isaías para ver o que é que fala desse pichototinho que eu tenho aqui. O que é que vai acontecer com ele? Que o meu coração vai ser traspassado. Quando a gente chega lá em Isaías, queridos, quem ama vai até o fim. Não sei o que foi que Deus deu para você fazer. E que preço isso vai ter. Mas quem ama vai até o fim. Pegando Isaías aqui, que ele é um profeta messiânico, que vai falar agora do pichototinho dela. Imagine lá Isaías 53, versículo 2. Ele não tinha parecer nem formosura. Não tinha parecer, queridos, porque isso aqui era uma fotografia de Jesus na cruz. Não tinha formosura, todos nós temos formosura. Todos os senhores que foram casados aqui, ou são casados, um dia teve uma tchutchuquetezinha que se apaixonou por vocês e já achava vocês uns gatinhos. Não é verdade, queridos? Olha, todo pé tem uma meia que cabe nele, queridos. Então, isso aqui não era dizer que Jesus era feio, não. Era um retrato da cruz. E não tinha formosura, nem tinha parecer. Jesus estava deformado nessa fotografia aqui na cruz. Só que para Maria, isso aqui, olha, amor de mãe é um amor diferente. É amor das entranhas, das vísceras, é um amor visceral. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo aqui. É diferente.
Esse aqui era o quadro do filhinho que ela agora tinha nos braços. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. Quando que Jesus foi desprezado? Era o mais indigno entre os homens? Homem de dores? Quando que ele foi desprezado? Jesus, ele era honrado pela sociedade, tido em alta estima. O momento em que Jesus foi desprezado foi quando ele estava lá na cruz desfigurado. Aí sim ele era o mais indigno entre os homens, que era a pior pena que existia, e ainda colocava um camarada nu, que era para passar vergonha mesmo. Este aqui era um quadro de Jesus na cruz. Esse aqui era o filhinho que ela tinha nas mãos. Mas pense numa lição de amor de Jesus, porque ele tinha consciência de que essas coisas iriam acontecer com ele. Mas Jesus não correu, ele nos amou, e quem ama aqueles vai até o fim. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum, estava lá jogado numa cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha o que é que ele estava fazendo lá na cruz, levando as nossas dores e nossas enfermidades, queridos. Valeu a pena? Valeu. Se não fosse isso, eu estaria hoje, não estaria aqui, eu lhes garanto, se não já estivesse morto, se não fosse esse versículo se cumprido na minha vida. Contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. As pessoas que olhavam na cruz diziam: esse aqui é um ferido de Deus, é um oprimido. Deus está castigando ele por coisa errada que ele fez. Olha o quadro sendo invertido. E ele, por amor, sofrendo tudo aquilo, tinha autoridade para cair fora da cruz a hora que ele quisesse. Mas quem ama vai até o fim. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, coisa linda. Isso aqui, queridos, era um símbolo de um cordeiro. Era isso, era uma simbologia de um cordeiro que dava a sua vida pelos pecados de quem os oferecia. Aqui estava o Cordeiro de Deus sendo trucidado para que você hoje tivesse vida. Continuando. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Profeta nenhum tem autoridade para isso, mas o Cordeiro de Deus tinha. Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse era o Cordeiro de Deus que ela tinha agora nos braços. Oh, glória! Bem novinho. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os que o tosquiam, ele não abriu a sua boca. E ele vai narrando aqui o quadro de Cristo, falando, versículo 9, que deram a sepultura para ele, portanto o cordeiro morreria. Olha a missão de Maria. Maria, estou te dando a missão. Tu vai tomar conta dessa coisinha linda aqui, para que Isaías 53 se cumpra e ele seja trucidado. E aí, quem é que acha que tem um ministério pesado? Meu filho. Ai, Deus me deu uma incumbência muito pesada. Olhe para essa mulher, bem jovem. Todavia, versículo 10, a Deus, ao Senhor, agradou moê-lo. Eu, quando era pequeno, eu vi, minha mãe tinha um moedor de carne. E eu ficava observando, que saía por aquelas ranhurazinhas, né? Saía sob pressão aquela carne ali. Essa foi a expressão usada por Deus. Jesus foi moído. Embora ele nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha o Cordeiro de Deus. Tua incumbência, Maria, é tomar conta desse cordeirinho. Versículo 11. Mas, olha a coisa boa, ele, o Cordeiro, Jesus, verá o trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Era ele que queria. Isso aqui estava no coração de Deus e no coração do cordeirinho. Sim, ele sabia. Aquele cordeirinho que ela tinha na mão, ele queria fazer isso. E o coração dele ficaria satisfeito quando ele o fizesse. Ele ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, a ovelhinha, o justo,
ele vai justificar a muitos, e as iniquidades deles ele levará sobre si. Você poderia dar glória a Deus? Eu fiquei assim olhando, meu Deus, isso para uma menina de 17 anos de idade, 18 por ali, que palavra forte para ela. Ela tinha, toda mulher que tinha um filho, e se o filho fosse solteiro e ele falecesse, ela tinha duas autoridades sobre ele. Primeiro, o judeu ganhava a maioridade naquela época aos 30 anos, porque ele trabalhava para os pais, né, para ajudar até 30 anos. Depois ele tinha o direito de trabalhar para ele, para formar lá, crescer sua família dele, ter o destino que ele quisesse, viajar para outro lugar. Então ele estava fora da autoridade dos pais, aos 30 anos de idade. Havia uma outra autoridade, então a mulher só teria autoridade sobre o filho até os 30 anos. Ou, em caso de problema, teria uma segunda autoridade, é que caso ele morresse solteiro, o corpo dele, do filho, era dela. Ela tinha autoridade legal sobre ele, para enterrá-lo, para fazer o que ela quisesse com o corpo do filho. Guardem essa palavra, tá certo? Então, Jesus, que tinha aquele ministério, ela sabia que aquilo iria acontecer, começa a crescer. E ele era um menino diferente. Aos 12 anos de idade, ele vai para o templo, aquele problema, aquela confusão. Quando Maria volta, está lá Jesus dando aula para a nata do conhecimento bíblico daquela época. Jesus, com 12 anos de idade. E quando ela foi reclamar, que foi que ele disse para ela? Minha mãe, você não sabia que eu tinha que tomar conta das coisas do meu pai? Então Maria sabia, nunca deixou de saber que ela estava criando um cordeirinho. E que ele sim teria que cumprir com Isaías 53. Então, queridos, vejam só, Jesus vai ficando grande e ele vai tratando, com a mãe certamente ele conversava com ela, e chega um ponto que vai chegando os 30 anos dele, e ele deve ter, eu acho que ele dizia, minha mãe, o meu ministério vai começar. Vou cumprir com minha etapa aqui com a senhora e vai começar. E começou. Então, aos 30 anos, Jesus junta os discípulos, né, que seriam chamados de apóstolos, e a mãe, imagina, olha, quem é mulher? Deixa eu entrar aqui na mente de vocês. Uma mulher que passou a vida inteira só guardando no coração o cumprimento, de repente ela começa a perceber, está chegando a hora. Jesus vai começar a pregar. Ora, no meio daquele povo religioso, linha dura, ele vai começar a dizer que ele é o Filho de Deus. Você imagina a preocupação para a mãe. E ela sabia que ele ia mesmo. Aí Jesus, enquanto estava até aí tudo bem, mas quando ele começa a juntar os discípulos, vou começar agora. O primeiro, na realidade, o ministério dele começou na festa lá de Caná, naquelas bodas. Jesus, o filhinho dela agora, com 30 anos, iria se expor ao público. Qual é a mãe que, sabendo disso, não iria para um negócio desses? Ela foi para conferir. E ela sabia que ele era o Filho de Deus. Quando chegou lá, que faltou vinho, né? Ela sabendo, talvez ela pensou, bom, a hora desse homem aparecer, já que ele vai aparecer agora, né? Cismada ou não, ia começar o ministério dele. Chegou para Jesus e disse assim, olha, acabou o vinho. Eu pergunto, Jesus, ele trabalhava com vinho? Não. Entenderam, queridos? Que Maria sabia que ia acontecer ali alguma coisa sobrenatural. Era que, tipo assim, agora pronto, o povo vai saber quem esse menino é. Aliás, mãe chama os coroas tudo de menino ainda, né? É impressionante. Com 40, 50 anos de idade, tudo são os meninos dela. Então, quando ela diz aquilo dali, Jesus fala de volta para ela uma coisa que é pouco entendida por muita gente. Jesus diz assim para ela, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. E tem gente que pode pensar que Jesus destratou a mãe. Negativo, tratar por mulher era um tratamento honroso naquela época dali. Então, quando Jesus disse assim, que tenho eu contigo, Jesus estava dizendo, olhe, minha mãe, a sua autoridade sobre mim foi até aqui. Eu ouvi a senhora, daqui para frente, e vou fazer um ministério do qual a senhora não pode participar. Porque ela não seria quem iria dar vida pela humanidade. E nem poderia, era ele. E, portanto, ele não iria ouvi-la mais. Mas ele iria ouvir daquele instante para frente os comandos do pai dele. Porque em vez de Maria dizer o que fazer, quem iria dizer o que fazer para a humanidade era ele agora. E ela sabia disso.
Então aquilo não foi desrespeitoso. Mulher que tem um eu contigo, foi para dizer, mamãe, tipo assim, acabou, chegou a hora. Aí ele fala assim, essa segunda etapa rasgou o coração de Maria, porque eu garanto que ela se lembrou de Simeão depois. Ele disse assim, a minha hora não é chegada. Jesus estava dizendo para ela, eu vou morrer. A senhora sabe disso. Aí sim, a senhora vai ter autoridade sobre mim novamente. Queridos, aquilo dali, Maria entendeu bem direitinho. Quando Jesus meteu o dedo na ferida de Maria, que era de perder o filho, e ele disse, a minha hora não é chegada. O judeu entendia bem que quando se dizia isso, era que o camarada iria morrer. E quando Jesus morresse, e aconteceu depois, ela teve autoridade sobre o corpo dele. Amém, queridos? Quando Maria escutou isso, a minha hora não é chegada, ela poderia ter feito como teve apóstolo que fez, negativo. Isso não vai acontecer contigo. Não teve apóstolo que disse isso para Jesus? Quando Jesus disse que ia morrer, ele disse, jamais te acontecerá isso daí. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Não é verdade? Mas olhem a maturidade de Maria agora. Ela não disse nada, simplesmente sabia que aquele era o ministério dela. Ela iria assistir até o final e ela iria ter o corpo do filho dela nas mãos. Mas ela não abriu a boca nem desestimulou. Não desestimule o ministério de ninguém. Se você não entende, fique calado. Por que eu falei que o ministério de Maria ia se cruzar com o ministério de João? O que é que tem a ver com o ministério de João? João, quando era dos apóstolos, era o mais novo, né? Acredita-se que ele era talvez o mais novo dos apóstolos, e a gente tem alguns sinais disso. O primeiro, que quem escreveu o livro de Apocalipse foi ele. O livro de Apocalipse foi escrito no ano de 64, 66, da era cristã. Então, se João era o mais novo, começou com 20 anos, ele tinha 84 ou 86 anos. E a gente vê no outro trecho da Bíblia que quando Jesus tinha ressuscitado, que disseram lá a notícia, que a turma correu, Pedro correu junto, só que Pedro coroa, mais velho. Ora, se foi 3 anos e meio depois, então o João tinha em torno ali de 23 anos de idade, um menino forte, né, saudável. Aí a Bíblia diz que ele chegou primeiro do que Pedro. É lógico, rapaz, o cara correr contra um boy de 23 anos de idade. Então, assim, ele era dos mais novos. Não despreze um ministério de um jovem, porque aquele menino nos dá uma lição, assim, da gente ficar bobo do ministério dele. Jesus, quando começou a recrutar os discípulos, chamou o João. E João, ele tinha um perfil diferente. João, o ministério dele, guarde isso, era baseado em amor. João era chamado o apóstolo do amor. Tem um trecho na Bíblia que diz assim, aquele a quem o Senhor amava. Era ele. Então João tinha o ministério dele cheio de amor. Tanto é que quando você vê os livros sinóticos lá, né, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles contam histórias semelhantes. Mas João é um evangelho completamente diferente. O que marcava o evangelho de João se chama a palavra amor. Isso é Deus purinho, queridos. Porque Deus, ele é amor. E a gente, quando lê as epístolas de 1º, 2º, 3º João, meu Deus, que lição! Aquele camarada tinha uma unção de Deus recheada da natureza de Deus, que era o amor. E foi ele quem escreveu depois, muitos anos depois, o livro de Apocalipse. E é interessante que como que os ministérios deles se cruzam? É que eles vão se cruzar quando Jesus está pendurado lá no madeiro. Isaías 53 estava acontecendo. Jesus estava completamente desfigurado, preso por pregos, sentindo uma dor terrível. E quem é que foi? Qual foi o quadro que aconteceu naqueles dias? Os apóstolos estavam corridos, com medo de morrer. Pedrão, que foi talvez o mais atrevido, quando foi lá para o Sinédrio, quase que ele entra também e acaba numa cruz. Na Bíblia diz que ele chegou a rogar praga para se ver livre da morte. Negou Jesus lá. Não é verdade, queridos? A gente não sabe disso. E ele como que negou
Os outros, ora, se estava lá no Sinédrio, eles fugiram, imagine agora que estava Jesus na cruz, cercado por soldados, porque a Bíblia diz que havia lá, e tem até centurião, porque quando ele morreu, que a pedra rachou, o centurião não disse verdadeiramente esse era o Filho de Deus, ou seja, a nata militar estava ali. Queridos, o Gólgota, na realidade, Jesus não estava em cima de um morro, como tem nos filmes, isso é mentira. Quem vai lá para Israel, vê que isso é uma bruta de uma mentira. Na realidade, o Gólgota ficava aquela caveirona lá, que está lá até hoje, né, no monte, e embaixo era a rua onde se passava, tinha um caminho, porque aquelas rochas foram retiradas durante a construção de Jerusalém. Então criou-se um caminho ali, portanto as cruzes eram colocadas embaixo. Quando Herodes colocou aquela placa lá, Herodes não, o outro lá, Jesus, rei dos judeus, os judeus ficaram com raiva, não bota assim não, bota assim. Ele dizia que era rei dos judeus, aí o cara falou, negativo, já botei assim, vai ficar assim mesmo. Era ele quem mandava, ou seja, dava para as pessoas lerem. Se ele estivesse lá em cima do Gólgota, o povo passando de baixo, não tinha a menor condição de ler, queridos, uma placa lá em cima. Então Jesus estava lá na cara de todo mundo, quem passava, passava do lado dele, cheio de soldado. Quem foi para lá, correndo risco de vida? Primeiro, a mãe. Mãe é mãe. Não existe esse negócio de que tem risco de vida. Ela tinha direito por lei, se algum soldado perguntasse o que é que a senhora está fazendo aqui, ela poderia dizer, meu filho, eu vou levar o corpo. Queria morrer. E os soldados não iam querer levar o corpo. Agora, Maria levou com ela a tia de Jesus, a irmã de Maria, e levou mais duas com ele, que não eram da família de Jesus. Essas, eu tenho que tirar o chapéu, porque tipo assim, o que é que você tem a ver com isso? Por que é que você está aqui? Alguém pode dizer, não, porque 4 mulheres dariam para levar o corpo, mas 2 ia ficar complicado, porque era um homem, mas elas foram, porque quem ama vai até o fim. Maria, que recebeu aquela incumbência, ela amou e foi até o fim com o filho. Mas me surpreende um outro camarada que chega lá. Quem? João, que por incrível que pareça era o apóstolo do amor. Meu amigo, João sabia do que tinha acontecido com Pedro. Os outros apóstolos estavam corridos. João certamente pensou, se eu for, eu estou caindo no meio dos pitbulls. Eu estou caindo no meio dos militares de lá. Eles estavam procurando o rapaz, queriam pegar Pedro. Aí o que é que João deve ter pensado? Meu amigo, ele amava Jesus. Eu vou com ele até o fim, eu vou. Tiver que morrer, eu vou. Porque ele corria um sério risco de vida. Porque se os soldados perguntam, o que é que você está fazendo aqui? Quem é você? Se ele dissesse, eu sou um seguidor dele, meu amigo, tchau. Mas João, olha, isso tocou meu coração. Como é que uma pessoa encara um ministério daquele jeito? E o fato dele ser chamado apóstolo do amor, aquilo me deu uma lição, queridos, porque quem ama vai até o fim. João foi. E não pensem que os apóstolos não souberam disso, porque ele foi o único que foi para lá, correndo risco de vida, porque ele não era parente de Jesus. Aquilo, pastora Suzana, certamente tocou os outros apóstolos que depois tiveram a chance de expor a vida deles e eles não negaram Cristo por conta da vida deles. Mas o que me chama a atenção é o que aconteceu com João. Vamos ver o final das histórias. O que foi que aconteceu então finalmente com Maria? Ela cumpriu até o fim e recebeu o corpo do filho dela, porque acabou morrendo. Aquela mulher estava ali, querido, vendo o tchutchuquinha dela, adulto, ele foi trucidado. Vocês imaginem, estava lá na frente, ela e João, porque a Bíblia diz que eles conversaram. Jesus, que tinha outros irmãos, não disse pela lei, seria o irmão seguinte que tinha que tomar conta. Jesus, como era o mais velho, ele determinou, porque ele tinha autoridade para isso. João, isso aqui é sua mãe agora. Falou para a mãe dela, agora esse aqui é seu filho. E a Bíblia diz que a partir daquela data, ele recebeu-a em casa, porque lembrem, ela já estava com 50 anos de idade. E ele, como era dos mais novos, teve tempo suficiente para tomar conta da mãe de Jesus, até ela partir para a glória. Amém, queridos? Vocês viram que o ministério deles se fundiram? A mulher que foi até o fim, porque ela amou o filho até o fim. O ministério duro, pastora Suzana, mas ela não correu dele. E aquele jovem rapaz,
sabe? Como é que termina a história? Um morando com o outro e ele tomando conta dela. Os outros apóstolos, vários deles morreram, mas João, que não teve medo de expor a vida dele diante dos soldados, morreu de velhice. Amém, queridos? Papai do céu levou em consideração? Amém? Não estou aqui desfazendo dos outros, né, que deram a vida também, vários deles, mas João, papai do céu não permitiu. Teve que viver para tomar conta da mãezinha dele. Então vale a pena ter coragem e se expor. Ouça a lição do Espírito Santo. Porque quem ama vai até o fim, queridos. É assim que Deus espera de você. Quando ele morre, depois, no domingo, o filhinho dela, que tinha sofrido tanto, ela recebe a notícia que agora ele ressuscitou. Olhe, dizem assim que a dor do parto dói muito, mas depois que a criança nasce, parece que a mãe nem se lembra mais, né? Não, o pessoal não comenta sobre isso, né? Então agora o filho dela cumpriu o ministério dele, amou até o fim, porque ele cumpriu o que estava escrito em Isaías. Ele não fugiu da raia, né, como se diz. Agora ele estava glorificado e a mãe, pastores, eu me permita dizer, eu nunca vi isso na Bíblia, mas se os apóstolos, os discípulos viram Jesus algumas vezes ressuscitado, vocês acham que Maria não viu? Hein, queridos? Então, ela sabia que o filho dele agora, que tinha sofrido tanto, estava em glória, estava satisfeito, cumpriu o ministério dele, e se perguntasse para Maria agora, a sofredora, valeu a pena? Qual seria a resposta de Maria, queridos? Valeu a pena cada minuto. Fosse perguntar para João, valeu a pena ter corrido risco? Valeu. Deus deu o privilégio de João, mudou a vida de todos nós. Porque certamente Deus usou alguma coisa através de João para transformar a vida da gente. Tanto no Evangelho de João, quanto nas epístolas e quanto no livro de Apocalipse. Sabe? Ministérios que valeram a pena serem cumpridos, apesar de terem sido difíceis. Ouça a voz de Deus para você. Cristo satisfeito, cumpriu Isaías, Maria valeu a pena e João foi poupado, inclusive, de morrer. Aliás, tem gente que diz que ele nunca morreu, né, pastor Eliseu? Porque teve uma história lá que Jesus disse assim para ele, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que é que você tem com isso? Aí surgiu um zum no meio dos discípulos lá, que João nunca morreria. Aí João diz, não, Jesus não disse isso não, Jesus disse assim, se ele quisesse que eu ficasse, eu ficaria, mas não estava dizendo que ia ficar. Então, não sei o que aconteceu, né? Eu acho que ele faleceu, né? Foi para a glória, Jesus arrebatou. Eu não sei, mas valeu a pena o ministério. Eu quero terminar dizendo que o amor, ele não se ensoberbece. Ele não suspeita mal. Ele não inveja. Que o seu ministério seja desse jeito. Leve sua cruz. Faça o seu serviço que Deus lhe deu. E você vai ver lá na frente o fruto e você vai ficar satisfeito. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Deus abençoe a igreja.